A contribuição hermenêutica de Paul Ricoeur para a exegese e a teologia contemporâneas. Da interpretação à tradução. Problema: dificuldade ligada ao traduzir o eia a ser eia do Êxodo 3,14. Em uma longa história de tradução em línguas diferentes, os LXX, tradução dos 70, traduziram 3,14 como égua e mihoon, e os latinos como sunk sum. O campo semântico do verbo hebraico HYH encontrou-se ligado de maneira duradoura ao do verbo grego einai. P353, 1. Não existe uma tradução que pudesse escapar da história de recepção de nosso texto. Traduzir já é interpretar. O criticável seria a reivindicação ingênua de uma exegese que alegasse ser sem uma história, sem a mediação de uma tradição de leitura, com o significado original de um texto, com a suposta intenção de seu autor. P354, 1. Os enigmas do texto. ênfase de certas características do texto de Êxodo 3,14, P354, 2. O hiato que parece existir entre, por um lado, Êxodo 3,14 e o grupo de textos bíblicos que tratam da busca pelo nome desconhecido do poder e, por outro lado, aqueles textos que gravitam em torno da expressão, eu sou YHWH. P354, 3, referente à pergunta de Moisés em Êxodo 3,13, qual é de fato a resposta? Lacoque contesta, em sua resposta, Deus transcende o pedido ambíguo e a intenção um tanto impura de Moisés. P354, 4, a fórmula, eu sou YHWH, ou eu sou YHWH teu Deus que Zimmerli e Lacoque caracterizam como autoapresentação de Deus, e a fórmula complementar de reconhecimento da parte do povo, vós reconhecereis que eu sou YHWH. Não obstante, um hiato significativo permanece entre Êxodo 3,14 e todas aquelas fórmulas onde o nome YHWH é posto na posição do divino eu, sem a mediação de um é copulativo, o que é raro se não inexistente em hebraico. P355, 1. A comparação entre Êxodo 3,14 e as fórmulas sob consideração para precisamente no limiar deste eia. P356, 1. A questão subjacente a esta discussão é dupla. Refere-se antes de tudo, ao grau de polissemia que podemos outorgar ao verbo ser. A segunda questão é se, em comentários que explicam uma tradução, devemos abster-nos de qualquer abstração ontológica referente ao ser, como pede Lacoque. P356, 3. Outra fonte de perplexidade resulta do fato de que o texto ocorre ou emerge dentro de um discurso de uma narrativa de chamamento. Esta começa com a visão da sarça ardente e prossegue de uma série de 5 objeções levantadas por Moisés a despeito de sua réplica anterior, aparentemente inequívoca. A primeira objeção, quem sou eu para? Deus responde, estarei contigo. Moisés novamente objeta, mas se os filhos de Israel perguntarem qual é o seu nome, o que responderei a eles? É a esta objeção que o eia a ser eia é a resposta. Portanto, parece razoável tomar a fórmula no Êxodo 3,14 como uma expansão enfática da autoapresentação de Deus, cuja meta é reforçar a autoridade do profeta enviado, mas reafirmando a autoridade de quem remete. P357, 1. Nossa leitura pode oscilar entre uma leitura minimizadora e uma amplificadora desta cadeia de eias, culminando no tetragrama. A primeira é autorizada pelo quadro narrativo do Êxodo 3,14 e dissuade o leitor de superestimar e hipostasiar o triplo eia, esta acumulação servindo apenas para autenticar o mandado através de um tipo de ênfase retórica. P358, 1. A segunda, parte do fato de que nenhuma outra narrativa de chamamento apela ao rico campo semântico ao qual pertencem o triplo, eia e o próprio tetragrama. Algo é dito sobre o próprio mandato, algo que tem o poder de autenticar a si mesmo. P359, 1. O papel inicial exercido pela tradução dos LXX, que introduziu o uso do verbo grego einai, que seria seguido pelo latim esse, ocorreu no momento em que a helenização da cultura judaica estava mais avançada. P360, um Philon chamado o mais eminente representante do judaísmo helenizado, tomou a tradução dos LXX, onde Deus designa a si mesmo com as palavras ego e mihoon. Esta formulação, inspirada por um lado pela concepção helênica de ser e por outro lado pelo uso do masculino roon. Assim em Mosias 75, ele diz que a oposição que separa o Deus de Israel dos falsos deuses, repete a oposição que separa o que é de o que não é. Enquanto tudo muda, Deus permanece imutável. Nenhum nome próprio pode designar a Deus. Ele revela a Moisés não seu nome, mas que ele existe. P360, 2.
O Novo Testamento serviu para aclimatar o Einai grego como um ponto de retransmissão entre essas duas culturas. Lemos em Apocalipse 1,4 e 8, 11,17, 16,5 e 4,8. E o Evangelho de João afirma, antes de Abraão ser, eu sou 8,58. P361, 1. O grego Einai leva a uma incrível variedade de interpretação na história das leituras eruditas do Êxodo 3,14. P362, 2. A ressonância enigmática da declaração Eia a ser Eia teria ao menos um duplo sentido. O enigma de uma revelação positiva dando origem ao pensamento sobre a existência, eficácia, fidelidade, etc., e uma revelação negativa dissociando o nome daqueles valores utilitários e mágicos referentes a poder, que eram habitualmente associados a ele. P363, 1. Deuses e o ser. Agostinho e Pseudo-Dionísio. Desde o período patrístico que o Deus da revelação mosaica e o ser da filosofia grega devem ser associados, sem serem simplesmente identificados um com o outro, dentro da estrutura da constituição de sentido da fé. P363, 2. Dois comentários são necessários. Primeiro, nenhum dos pensadores que referimos duvidavam que o próprio Deus pronunciou as palavras na declaração encontrada no Êxodo 3,14. Se eles não discutiam a tradução grega baseada no verbo Einai e a tradução latina, esse era porque eles a consideravam um dado exegético indiscutível. P364, 1. Segundo, nenhum patriarca ou escolástico chegou a pensar que a especulação sobre o ser revelaria à razão humana o segredo da essência divina na intimidade de sua natureza mais profunda. P364, 2. Por um lado, eles estavam habituados a ler que aquele, sobre o qual podemos dizer apenas que ele é si mesmo, transcende o ser. Essa tradição apofática, segundo a qual não podemos afirmar nada sobre Deus. Por outro lado, pela grande tradição da analogia, eles sustentavam que o ser podia ser referido em enunciados afirmativos, no horizonte de uma elevação ao ponto mais alto dos títulos e atributos mais sublimes encontrados. P364, 2. Agostinho. A originalidade de Agostinho reside na contínua inscrição dessa exegese numa ontologia abrangente, marcada por uma dupla espiritualidade neoplatônica e cristã. A primeira poderia se apresentar a Agostinho como naturalmente concordante com a segunda. Ele não percebe nenhuma diferença entre o esse da filosofia e o ego sum que sum do Êxodo 3, 14, inseparável do que este do 3,14b. Neste sentido, ser é sinônimo, primeiro do imutável, depois do eterno e finalmente do incorpóreo. P365, 4. A imutabilidade permanece no topo. Aquele que chama a si mesmo, que é também chama a si mesmo aquele que não muda. Quanto à eternidade, é exaltada por seu contraste com a dolorosa experiência da temporalidade. Para Deus, ser é imóvel, portanto eterno. Imutabilidade e eternidade são as implicações principais do esse. P366, 1. Por mais fraca que seja a linguagem ontológica é adequada para falar de Deus, na medida em que ser não é uma categoria da mente, nem mesmo de uma categoria superior, mas o próprio existir, combinado a um aspecto interno. P367, 1. Não seria um erro comparar Agostinho e Pseudo-Dionísio num ponto essencial, sua concepção hierárquica do universo. P368, 2. Ao colocar sobre o ser Plotino e os neoplatônicos que o seguiram convidam a subordinar a via afirmativa, ou catafática, a via negativa, ou apofática. Enquanto Agostinho continua a considerar ser o termo mais elevado da busca ascendente, Dionísio fala de um além do ser e denomina desconhecido o conhecimento menos adequado de Deus. P368, 2. A via de iminência, marcada pelo uso da analogia, não se dá sem a negação de atributos de ordem inferior, e a via apofática com sua bateria de negações, se distingue de um desconhecimento puramente privativo apenas se continua a ser um tipo de afirmação deposta. P369, 1. O nome que este é tomado por sua vez, por um nome que nega, que elimina tudo o que não é digno de título de ser. A via negativa no fim tem mais afinidade com o misticismo unitivo do que com especulação demonstrativa. A via eminentiae traz testemunho de uma maior perseverança a serviço da fé compreensiva. P369, 2. No fim dos séculos 12 e 13, três coisas são notáveis. Primeiro, o progresso na afirmação da inteligibilidade do ser que tende a tornar-se supérflua a autoafirmação do ser de Deus de acordo com Êxodo 3,14. P370, 2.
Segundo ponto, a especulação teológica mais independente, sobre o plano epistemológico da argumentação com vistas à interpretação bíblica, continuava a estar intimamente ligada a esta interpretação no que diz respeito à sua inquirição do conceito de ser, como se a questão quid est, o que é Deus, fosse ainda orientada pela questão que est, quem é Deus? P. 370, 3. Terceiro ponto, os pensadores medievais cristãos não deixaram de colocar a questão da relação entre o discurso sobre Deus como uno e simples e o discurso trinitário. P. 370, 4. Anselmo de Canterbury foi o único a arriscar dar uma definição que reunisse e sumariar o que é essencial sobre a essência divina, um ser em relação ao qual nada maior, ou nada melhor pode ser concebido. P. 371, 1. Êxodo 3,14 dá o nome principal de Deus. P. 372, 1. Aquele que é nome mais próprio de Deus, porque é o mais indeterminado. P. 373, 1. A primeira originalidade de Tomás de Aquino é que ele levou a um extremo a purificação conceitual do esse, a ponto de identificá-lo com o puro ato de ser. Este diz mais que perfeição, ou bem, ou mesmo aquele. Em seguida, os atributos principais do esse são reclassificados como uma função da exigência de significado procedente do puro ato de ser. P. 373, 2. Desta inacessibilidade da natureza íntima de Deus segue-se o fato de que as conhecidas provas de Tomás mostram apenas a existência de Deus. Em resposta à pura questão filosófica, Deus existe. P. 374, 4. A primeira questão colocada referente a Deus desvia a atenção para o aspecto existencial de esse, como se a questão da existência assumisse prioridade sobre a do nome. P. 374, 2. Sem os livros do Êxodo, os filósofos nunca teriam chegado à ideia de que ser é o nome mais próprio de Deus e que este nome designa a própria essência de Deus. Há apenas um Deus e este Deus é ser, que é o fundamento de toda a filosofia cristã. P. 374, 3. O texto de Gilson, Gifford Lectures de 1931, publicadas como The Spirit of Medieval Philosophy, postula que a convergência de uma fé que procura entendimento e especulação filosófica não é completa até que esta última entenda o ser como puro ato de existir. P. 375, 1. O ser para os gregos nunca coincide com um Deus. É isto que é legítimo perguntar como aconteceu de Deus cair dentro do ser da metafísica e ser identificado com ele, e como o ser entrou na teologia. Temos de fato que retornar a Parmênides para encontrar uma concepção do ser que é suficientemente pura para que sua conjunção com o puro ato de existir não constitua um monstro especulativo. P. 376, 2. Esta purificação é o efeito do Êxodo 3,14 na medida em que o próprio Deus afirma que seu nome é Eu Sou o que Este. P. 376, 3. Deste modo, o encontro que foi tomado como garantido por Agostinho e outros, aparece espantoso e problemático para o espírito pós-metafísico de nossos contemporâneos. P. 377, 3. O processo da ontoteologia. De acordo com Heidegger, o autêntico pensamento do ser exclui a fé cristã, na medida em que ela leva a um Deus que não é o ser, mas um ser, mesmo que ele se revele o ser mais elevado. Para a filosofia, o ser, inteiramente outro que ser; para a teologia, uma região de ser, uma ciência histórica de um tipo específico. P. 377, 3. A teologia encontra certamente uma justificação em São Paulo quando, em Coríntios 1, 18-20, ele opõe o escândalo da cruz à sabedoria dos seres humanos. Heidegger negligencia completamente o cuidado que Tomás tem de situar o ato de ser acima de todo ser, tornando impossível qualquer confusão entre o ato de ser e o ens comune. P. 378, 1. Entretanto, o que quer que possa ser dito sobre a injustiça das afirmações de Heidegger referentes ao esquecimento do ser por parte dos metafísicos? A dissociação entre Deus e o ser é percebida como um novo evento que anula aquele evento anterior que consistiu em associar Deus e ser. Uma razão pela qual pensadores consideram esta dissociação é que ela lhes parece ser um efeito secundário de um rompimento mais radical que teve lugar na cultura ocidental, aquela que Nietzsche colocou sob o título de A Morte de Deus. O próprio Heidegger interpreta a proclamação nietzscheana no sentido da morte do Deus da metafísica. P. 379, 1. De fato, para muitos teólogos cristãos, a questão é como pensar depois de Nietzsche. Neste sentido, eles mantêm que o tema da manifestação deve ser novamente submetido ao da redenção. No final, a ambição do pensamento deve ser substituída pela força do testemunho e pela dimensão ética da revelação. P. 380, 1. É esta dimensão ética que Emmanuel Levinas opõe sem concessões ao pensamento do ser.
que ele vê condenado não a celebrar eregnis poético, mas a experiência totalizante, perdendo deste modo a diferença inicial constituída pela aparição de outra pessoa em meu campo de experiência. Portanto, a face do outro, como uma recorrência ética, pode ser o traço de Deus da Torá, que inaugura minha responsabilidade. P. 380, 2. Jean-Luc Marion faz parte também da proclamação nietzschiana da morte de Deus, mas ele a interpreta como uma crítica dos nomes de Deus até então conhecidos, incluindo o nome ser. Deste modo, ele incorpora uma crítica derivada de Heidegger sobre o papel de tela exercido por toda a representação. Esta crítica da representação faz um retorno à tradição joanina de que o primeiro nome de Deus é amor. O amor não tem necessidade de dizer que existe para afirmar ou comunicar a si mesmo. P. 383, escreve Marion, apenas o amor não tem que ser, desde que basta que ele seja dado. P. 381, 1. Para os teólogos, esta tentativa de pensar Deus à parte do ser é uma questão de como pensar o amor e a dádiva e se eles devem renunciar a toda significação possível do verbo ser, cuja polissemia é talvez mais ampla do que foi até agora explorada pelos hermeneutas filosóficos. P. 381, 2. Para concluir 3 questões em resposta ao que ocorreu com Êxodo 3,14 durante esta aventura pós-nietzscheana. P. 382, 1. Primeira, a teologia do amor eclipsou o Shema hebraico, que está teologicamente próximo do nosso versículo? Não. A teologia cristã tem que se deslocar da proposição, Deus é um, para a proposição de que Deus é amor. P. 382, 2. Segunda questão, teria a exegese do Êxodo 3,14 eliminado, mesmo que do nível do significado textual, toda base para uma conjuntura entre o ei hebraico, o einai grego e o esse latino? Não. O ser, diz Aristóteles, é dito de muitas maneiras. Terceira questão, podemos traduzir o Êxodo 3,14 sem recorrer ao verbo ser, mesmo deixando de lado qualquer pensamento sobre a polissemia deste verbo, mesmo quando aumentada por seu uso hebraico? Não. As traduções alternativas que foram propostas são de fato paráfrases, mesmo que comentários, que restauram o contexto cultural, espiritual e teológico deste versículo e, desta maneira, tornam explícito o que chamei anteriormente de hiato no significado produzido pelo Êxodo 3,14. Este hiato no significado nos força a pensar de outra maneira o verbo ser, mas ele não nos força a eliminá-lo de nossa tradução. Deste modo, as tentativas de uma língua moderna de chegar o mais perto possível da enigmática fórmula hebraica, Eia Escher, Eia continua a provocar o pensamento, nos limites de toda tradução. P. 382, 3. Ricoeur, Paul, Lacoque André. Pensando biblicamente. Tradução Raul Fiquer. Reverendo de Frei Mauro Aristides Trabelli e Frei Antônio Sérgio Aguiar. São Paulo, Eduz, 2007, p. 353, 384.